No episódio anterior, depois de treinar no culto demoníaco e passar no segundo teste, o Lorde do Punho pede para eles continuarem a luta. Opa, continuação de uma obra que já temos no canal. Se quiserem uma próxima parte, já sabe, né? O Kim já avança dando o primeiro ataque. Fala que foi efetivo, mas se tivesse o verdadeiro espírito do demônio celestial, poderia fazer ele ficar de joelhos. Continua bloqueando os ataques. O Lorde do Punho dizendo que pode ser uma casca, mas parece meio errado enfrentar a arte marcial do demônio celestial. Mas conforme vai passando, o espírito incompleto está enfraquecendo. Manda o Kim lutar de forma justa. O Prota fala que nunca esperou escutar isso de alguém que é um rank, sendo que ele é um jogador normal. A batalha continua com o Kim bloqueando 59 ataques. O Prota cansado, dizendo que o poder dele é incrível. Conforme vai passando, ele vai se acostumando com o espírito do demônio celestial. Ou o espírito está enfraquecendo. O Lorde do Punho fala que o Kim já aguentou 59 ataques. Ele deveria estar com vergonha dele mesmo, mas acha que essa batalha não vai mais durar muito. O Prota, vendo a penalidade aparecer, fala que esse ataque vai ser mais forte. Começa a ativar sua gigantificação para defender o ataque, junto com a sua explosão de mana, fazendo uma grande explosão. O Lorde do Punho fala que mesmo ele tendo um espírito do demônio celestial fraco, não acredita que um novato que acabou de chegar no 10º andar está lhe enfrentando dessa forma. Ele é um cara anormal, mas acha que é tão anormal quanto ele por estar gostando dessa luta. Continua atacando, mandando o Kim vir pra cima. O Prota cansado só de ficar defendendo. O Lorde do Punho já se aproxima preparando um socão. Acerta o Kim mandando ele pra trás, mas já avança de novo preparando outro soco. Mas o Kim dessa vez ele desvia. O Lorde do Punho fala que as coisas estão ficando divertidas. O Prota todo cagado, pensativo, dizendo que o espírito do demônio celestial está quase acabando. Não está tendo espaço para contra-atacar e será seu fim se for atingido uma vez sequer. Fala que as coisas estão deixando de ficar divertida para ele. O Lorde do Punho continua atacando, mandando ele não falar como um fracote e se ele vai continuar apenas defendendo. O Prota pensativo, dizendo que vai ficar em desvantagem se continuar estendendo a batalha. Precisa acabar com isso logo. Se conseguisse diminuir a distância entre eles de alguma forma e parar o movimento dele por um segundo, usa sua gigantificação, dizendo que só precisa de uma abertura por um segundo. Ele consegue segurar o ataque. O Lorde do Punho fica se perguntando como ele conseguiu bloquear dessa distância. Como isso é possível? E cadê a espada que ele estava usando? O Prota já dá um ataque tão rápido que nem a gente vê. O Lorde do Punho fica sem entender nada. O Prota tá todo cansado. O Lorde do Punho fala que não consegue acreditar que ele está sangrando em uma luta contra o jogador. Mas talvez o problema tenha sido que ele acabou deixando uma abertura para ser atacado. Se continuarem, ele vai vencer em alguns movimentos. Mas isso é um teste, não uma luta. Se o Kim tivesse um pouco mais de tempo e se os atributos dele fossem um pouco maior, essa luta não seria assim. Ele fala que perdeu essa luta. Todo segurante ficou sem entender, dizendo que um milagre acabou de acontecer. Lorde da Espada pensativo, dizendo que o Kim pode ter mesmo que é necessário. Lorde da Lança vai dizer que esse teste passou do limite. O Lorde da Espada fala que não. O trabalho deles era apenas observar. E o demônio celestial também estava assistindo pessoalmente. Uma mensagem aparece dizendo que ele concluiu o segundo teste do culto demoníaco. O Lorde da Lança perguntando se está tudo bem deixar as coisas dessa forma. Todos correram para a biblioteca de artes marciais para obter o espírito do demônio celestial. O Lorde da Espada fala que deve ter algum motivo para o espírito do demônio celestial ter sido deixado junto com as técnicas de baixo rank. Numa primeira olhada, o espírito do demônio celestial é apenas uma técnica de respiração. Poucas pessoas vão saber como ele é apenas lendo. Lorde do Dom fala que só achar e conseguir entender já deveria ser um teste. Lorde da Espada fala que é isso mesmo. Manda o Lorde do Punho não ficar com vergonha disso. Ninguém teria previsto que ele encontraria e aprenderia o espírito do demônio celestial em só 3 meses. Lorde do Punho começa a rir, dizendo que naquela situação ele estava procurando uma abertura e achou. O Kim vai se tornar um alto rank um dia. Ele pode até mesmo ultrapassar o Lorde. Essa foi a coisa mais divertida que já fez em muito tempo. O Lorde do Dão manda ele parar com essa blasfêmia. O Lorde da Lança fala que olhando assim, ele nem parece um perdedor. O Lorde do Punho pergunta o que eles acham de lutar com o Kim. Pode ser uma honra ter duelado com o futuro Lorde deles. O Lorde da Espada pensativo, dizendo que o demônio celestial deve chamar o Kim em breve para o teste final. O Prota só olhando seu poder arcano, fala que é uma pena que ele ainda não chegou no nível 100.
O corte que fez no Lorde do Punho foi muito superficial. Se ele não tivesse admitido a derrota, ele com certeza teria perdido, mas deve ficar aliviado por ter terminado o teste bem. Deve curar suas feridas em 2 dias. Fica feliz que sua recuperação será rápida, caso contrário ele teria que passar por mais daquela chatice. Ganhou a habilidade do espírito do demônio celestial, podendo dominar artes marciais de nível mais baixo. Pronto a falar que foi a primeira habilidade que ele conseguiu pessoalmente e não ganhou como uma recompensa, uma arte marcial que o demônio celestial dominou até quase a perfeição. Se pergunta se dessa vez no teste final vai vê-lo pessoalmente, ao invés de uma barreira ilusória. Um figurante já aparece na porta, dizendo que o demônio celestial está lhe chamando. Na frente da mansão do demônio celestial, o figurante fala que só pode ir até ali. Assim que o prota entra, fica se perguntando onde ele está, não consegue achá-lo, mas acha que seja normal ele não conseguir sentir um alto rank. O ovo sem nome mostra suas presas, começa a sentir o ovo bússola, o demônio celestial só de boa esperando. Fala que finalmente ele chegou. Esse é o demônio celestial Mujin. Prota fala que foi chamado aqui. O demônio celestial pergunta como tá o braço dele. Prota fala que tá de boa. A espada do crepúsculo se ativa. O demônio celestial fica olhando pra ela, dizendo que essa espada dele é muito boa, que faz ele querê-la. Prota pensativo, diz que ele é ganancioso quando se trata de espada. Pede desculpa, dizendo que isso já passa dos limites. Tem um velhote que lhe mataria se ele falhasse em proteger sua própria arma. O demônio celestial fala que o Hefesto realmente faria isso, mas devem começar o teste final. Prota pergunta se vão fazer isso mesmo com o braço dele machucado. O demônio celestial fala que ele não vai precisar usar o braço dele. Prota pensativo diz que ele só está fazendo o que quer. Esperava fazer o teste final nas suas melhores condições. Começa a sentir uma barreira e tenta usar seus olhos de cinza, dizendo que essa é muito mais precisa e complexa do que a barreira de antes. Os olhos de cinza falham resistir à barreira. Prota fica irritado, dizendo que não consegue passar por isso. Se não tomar cuidado, vai acabar ficando preso. O demônio celestial pega ele, levando para a caverna do demônio celestial. O teste final irá começar. Prota começa a sentir uma forte energia. O demônio celestial pede para ele segui-lo, andando pela caverna. O demônio celestial vai fazendo umas perguntas se ele conseguiu dominar o espírito do demônio celestial. Prota fala que sim, ganhou ele como uma habilidade depois de aprendê-lo. O demônio celestial diz que o mundo se tornou um lugar onde as habilidades dominam tudo. O Kim é um excelente lutador, pode cuidar bem disso. O ovo sem nome mostra sua presa e começa a babar. Na frente deles uma chama roxa. Prota fala que sente um poder de fora da torre, e é por isso que o ovo estava reagindo desde que entraram no culto demoníaco. O demônio celestial fala que chama isso de fogo sagrado. Existia uma antiga profecia que é passada há muito tempo, desde que o culto decidiu se estabelecer no Monte do Paraíso, e descobriram esse fogo. O culto existe para protegê-lo e para encontrar o mestre dele. Todos os demônios celestiais morreram esperando terminar esse propósito. Prota pergunta se ele realmente acredita nisso. O demônio celestial fala que o culto demoníaco, antes de ser uma escola de artes marciais, é uma religião. Depois que um tempo se passou, muitas facções mais fortes e maiores que o culto demoníaco apareceram. Sendo o demônio celestial, não teve escolha a não ser usar um truque para proteger o fogo sagrado. Colocou uma regra que apenas pessoas que fizessem um teste poderiam se juntar ao culto demoníaco. Por isso criaram um teste para escondê-lo. Graças a isso a dificuldade ficou assim. Prota pergunta se alguém conseguiu chegar tão longe dessa forma. O demônio celestial diz que o Lorde da Espada, mas ele não conseguiu vencer o fogo sagrado. O teste final é resistir às chamas até ser reconhecido pelo fogo sagrado. O demônio celestial fala que foi difícil até mesmo para o Lorde da Espada. Existe uma lenda que o Kong resistiu mais de 40 dias, mas esse teste tinha sido dado a ele quando ele estava perto do topo da torre. Mesmo que o Kim tenha conseguido obter o espírito demoníaco celestial, diante desse poder misterioso, todas as conquistas se tornam sem sentido. Prota pensativo diz que esse fogo cresce consumindo fogo. É um poder que toma forma de fogo, enquanto come e queima aqueles que têm medo. Já vai entrando ativando suas habilidades, dizendo que precisa pensar que não é quente. O ovo sem nome começa a ficar de boca aberta. Prota manda ele ficar quieto. Se ele comer tudo, não vai sobrar nada. Faz um tempo que não passa por uma situação dessa. Seres capazes de criar um medo maior do que a morte. Seres além do senso comum. Se ele temer esse poder, não vai ter o direito de usá-lo depois. Não sabe o que é isso, mas já viu externos o bastante para se cansar dele. A única coisa que se tornou fraco quando ele voltou no tempo foi o seu corpo. A guerra infinita com os externos fez seu coração ser forte. Voltar no tempo só fortaleceu esse sentimento ainda mais. E só tem um motivo porque ele voltou no tempo. Foi para derrotá-los.
o fogo começa a ficar mais forte. O Prota começa a se esforçar um pouquinho usando seu cristal das trevas. Ele passa no teste do fogo, ganhando o título de vice-líder do culto demoníaco. A habilidade do fogo colossal muda para fogo sagrado. Prota começa aos poucos a desmanhar, dizendo que não acredita que passou. O demônio celestial vê o fogo diminuindo, fica se perguntando se o Kim desistiu. Vê o Kim saindo aos poucos, dizendo que pelo menos ele conseguiu sobreviver. E o fogo sagrado não está voltando para o seu estado original. Quando ia perguntar quando foi o teste, o Kim decide dormir ali mesmo. O título de culto demoníaco só pode ser removido pelo próprio demônio celestial. O fogo sagrado, dependendo das emoções dos inimigos, é capaz de liberar um poder ainda maior, sem qualquer custo adicional. Alguns dias depois, o demônio celestial, dizendo que não acredita que o Kim conseguiu obter o fogo sagrado, fala que finalmente ele chegou, e ele parece estar bem sem nenhuma queimadura. Prota fala que sim, e não tem mais motivo para o demônio celestial continuar aqui. Agora o trabalho dele está encerrado. O demônio celestial fala que é difícil mudar os costumes, e o título de vice-lord, ele merece isso. Prota fala que não vai voltar para o culto demoníaco quando se tornar um rank. O demônio celestial manda ele fazer o que quiser. É só uma recompensa obtida por ter passado no teste de forma justa. Podem não estar mais nos dias de glória, mas o culto demoníaco tem uma rivalidade com o reino marcial faz muito tempo, e com essa posição capaz de comandar um poder, tem certeza que é uma recompensa valiosa, junto com o fogo sagrado. Prota pensativo fala que ainda bem que não foi escolhido como o próximo Lorde. Fica feliz, falando que aceita o título alegremente. O demônio celestial pergunta se ele já está indo. Prota fala que vai voltar quando o torneio de artes marciais for começar. O demônio celestial fica se perguntando se seu dever finalmente acabou. As correntes que lhe prenderam por tanto tempo se foram. O que ele vai fazer agora? Mas ainda tem aquela coisa que o culto demoníaco queria muito antes do fogo sagrado aparecer. Está na hora deles voltarem para o reino marcial. No 11º andar, um jogador chamado Halimu rezando para cair em um bom grupo. A lista de teste é mostrada. Ele vê uns nomes conhecidos do seu lado, mas fica paralisado porque seu time está cheio de desconhecidos, e tem até os jogadores que já estão na lista negra por serem trolls. Quando vai olhar o grupo B, vê que tem algumas pessoas famosas, estando cheio de nomes conhecidos. Halimu fica se perguntando como pode ter tanto azar. Já falhou nesse teste umas 3 vezes. Vai dar mais uma olhada no seu time, talvez tenha alguém bom. Vê o nome do nosso deus Kim, dizendo que já ouviu falar dele, um cara incrível, mas não tem como ele superar uma diferença de poder tão grande, com mais de 200 pessoas em cada time. Ele também deve ter um maldito azar. Um careca reclamando, dizendo que 30 pontos é muito caro por um quarto. O Prota pensativo, dizendo que tem muitos nomes que ele conhece, alguns são até puro sangue. Eles mandaram todos os talentos para o time B, mas o deixaram no time A. O examinador de teste do 11º andar é um rank olimpiano, o Hippinos. Então é assim que eles querem fazer, para lhe pagar pelo que aconteceu da última vez. Estão esperando, além de falhar, ele morra nesse teste. Todos são muito corrompidos. Pergunta do dono do bar se tem algum quarto ainda. O atendente fala que só tem mais um e custa 100 pontos. Prota fala que isso não importa e pergunta se ele pode trocar algumas notas. Joga 374 notas arcadianas, cada uma valendo 1000 pontos, dizendo que quer trocar todas por pontos. O vendedor fica quase cego com tanto brilho do nosso deus. Prota ganha seus pontos, tirando umas taxinhas, e chama um lacaio. Se pergunta se é disso que o administrador do 11º andar gosta, mas já é melhor do que aqueles palhaços feios. O lacaio manda ele dizer o que ele quer. Tem tudo, com exceção do que ele não tem. Prota pensativo diz que ele está sendo muito amigável. Talvez ele esteja sentindo o cheiro de dinheiro. Manda mostrar a loja. Prota fala que precisa de adamante. Espera que ainda tenha no estoque. Acha 1,5 kg de adamante. Pergunta quanto custa isso. Lacaio fala que isso é um ótimo item, mas porque ele quer comprar um material, não um item finalizado. Tem vários itens bons à venda. Prota fala que itens são caros, é mais barato fazer um por conta própria. Lacaio fala que adamante é um material diferente dos materiais normais. É um material que nunca quebra e aposta que não tem nada melhor no mundo. Desde que consiga uma forma de refiná-lo, vai conseguir um item realmente incrível. Por ser um material muito duro, existe menos de 10 ferreiros capazes de refiná-lo. Lacaio fala que ele é amigo do Hefesto. Tendo esse material, ele pode facilmente fazer um item de alta qualidade. A maioria das pessoas teria dificuldade para achar um ferreiro, e mesmo que encontrassem, teriam que pagar uma taxa absurda. Então o valor do adamante é muito maior para ele.
Ele acha que pagar 1,5 milhão de pontos deve ser o suficiente. Prota fala que não tem todo esse dinheiro. Lacaio manda ele não se preocupar, ele também é agiota, pode fazer com 11% de juros. Prota fala que não tem escolha, então Lacaio vai dizer que ele fez a escolha certa. Prota fala que vai comprar em outro lugar. Lacaio fica nervoso dizendo que ele pode fazer um desconto. Prota diz que tá tudo bem, não precisa dele agora para escalar a torre. Tem bastante tempo até o leilão e existem muitos outros andares também. Fala que foi mal, mas os negócios terminam aqui. Lacaio fica pedindo para o Kim esperar. Prota manda ele parar de ser tão chato. Já disse que não vai comprar porra nenhuma. Uma batalha começa pelo preço e acabam chegando num valor de 850 mil pontos. Lacaio nervoso dizendo que ele é um desgraçado, mas não sabe se vai conseguir outra pessoa para comprar, então vai precisar vender logo. Chorando pergunta o que o Kim acha de pagar 900 mil, vai ter prejuízo se vender mais baixo. Prota fica só calado em silêncio. Lacaio diz que aceita, ele pode parar de fazer careta. Prota fala que se for assim, ele compra o adamante. Pensativo diz que conseguiu comprar por um preço mais baixo do que o de mercado. Lacaio manda ele chamar de novo se quiser mais alguma coisa. Prota fala que ele parece não ter gostado muito disso. Agora precisa levar isso para o velhote, mas não sabe o que os desgraçados do Olimpo vão tentar fazer nesse teste. Então não pode ir sem o cristal das trevas. E refinar adamante não seria fácil, pode demorar de 1 a 3 meses. Tem que ver o velhote assim que acabar o teste. Como uma semana é muito tempo, ele pode ir dar uma volta. Um descendente do clã Nangung com incríveis habilidades. Nangung-un era um nome que vinha na mente de todos quando eu pensava em um jogador gênio. Uma aranha muito bonita dando um sorriso pra foto. Dentro da masmorra do 11º andar, os figurantes dizendo que ela é bem fácil, porque elas são pobres. Tô zoando. Talvez eles sejam capazes de chegar até o fim graças a quem está do lado deles. Um fala que eles precisam se apressar, precisam concluir logo esse lugar para poderem descansar antes do teste. Figurantes ficam dizendo que não precisam se preocupar, já que a divisão dos times foi horrível. O BTS fala que o outro time tem o Kim. Ouviram dizer que ele passou no teste demoníaco. Um figurante tem a coragem de dizer que ele teve muito azar para times. Um manda eles pararem de fuxicar. Não importa a situação, eles precisam dar o seu melhor. Fica pensativo dizendo que nunca viu o Kim, mas continua ouvindo esse nome. Não sabe de onde ele é, mas ele parece ser muito habilidoso. Espera ter uma chance de enfrentá-lo durante o teste. Sente uma energia na frente. Manda todos esperarem. Vários monstros queimados por um fogo roxo. Os figurantes ficam se perguntando o que é isso. Ron pulando pelas paredes batia um monstro que estava preso nela. Os figurantes ficam se perguntando o que é esse pedaço de carvão e como alguém conseguiu matar o chefe antes dele. Ron analisando fala que além de queimaduras tem uma marca de espada. Se pergunta quem conseguiu matar o chefe com apenas um ataque. Se pergunta se foi um rank. Mas por que um rank estaria no andar inferior? Não tem outra explicação para isso. Chama todos dizendo que vão desistir dessa masmorra, já que ela já foi concluída. Prota aguardando a recompensa da masmorra, dizendo que esse item que ganhou vale uns 1000 pontos. Usando seu fogo sagrado, falar que isso superou suas expectativas. Como não sabe como usar por completo, queria dar um teste antes. E acabou.